Bem-vindo ao SpadaCast! Melhor podcast sobre espadas do mundo. É do mundo. Do mundo. Tem que valorizar nosso trabalho, pai. Isso aí. É verdade. Quero ver você encontrar um canal maior ou de maior qualidade aí que o SpadaCast sobre esses temas. Né? Cultura medieval e tudo mais. Você não vai achar, cara. Você não vai achar. E o nosso convidado especial de hoje? Você não quer se apresentar primeiro, antes de falar do convidado? Pode ser. Eu sou o Lion. Esse aqui é o Esquilo. Obrigado. E agora você pode apresentar o convidado. Agora é hora de apresentar o convidado. Bom, como vocês estão vendo, a gente está num cenário diferente, né? Eu acho que a maioria de vocês conhece o cenário e não conhece o nosso cenário, na verdade. Porque o nosso convidado é um pouquinho, assim, mais famoso que o nosso, que a gente, né? Ele pegou umas dicas com a gente lá atrás, né? Pouca coisa. É que a gente que ensinou ele a arte do YouTube, as gravações, né? Se não fosse vocês, eu não sei onde eu estaria hoje, cara. É brincadeira. Então, não pode falar o nome inteiro, né? Não, por favor. Dados sensíveis, dados sensíveis. Dados sensíveis. Então, é o Vitor Metaforando dos Santos. Isso, virou sobrenome, né? Não é mais Vitor Santos, é Vitor Metaforando. Sou eu mesmo, cara. YouTuber, perito Judicial. É, perito judicial. Eu acho engraçado quando a galera fala assim, eu gosto muito do canal do Metaforando. Quer dizer que o Metaforando Você é o Metaforando. Virou eu. Pois é. Não tem identidade. A gente pode considerar que você é professor também, que você dá cursos, Professor, especialista em linguagem corporal, investigador. É aquela introdução, todo mundo já ouviu. Maior canal. É o maior canal do mundo, né? Eu lembro quando você falava que era da América Latina. Eu tocava Soy el Fuego. Isso. A musiquinha lá. E agora eu tenho que tocar uma musiquinha falando de dólar? Pra falar do mundo? Cara, o inglês e o dólar são a moeda e a língua franca, né? Eu acho que seria justo. Tem gente que vai falar que tem que falar... Qual que é a nota chinesa? Nossa. Eles são comunistas, não precisa falar de moeda na China. Tá tudo em ordem. Exatamente. A gente vai ganhar dislike, hein, lá. Não vai, não. Dislike vai ser compartilhado. Como a gente sabe hoje, o assunto principal não é linguagem corporal e a gente nem vai ficar decifrando quem tá ou não mentindo. Graças ao bom senhor. Né? Perfeito. Aí vai mudar que você se foco. engana, Lion. O assunto é linguagem corporais com duelos de espadas. Opa! Meu Deus, surpresa genuína aqui, ó. Microexpressões faciais que... se bem que conta bastante com os duelos. Depende do estilo do duelo. Depende muito mesmo. Inclusive, sobre o duelo de espadas, acho que é melhor a gente deixar claro, né, pro pessoal, que existem vários tipos de duelos de espadas e isso vai mudar bastante, né, para você poder analisar a postura do lutador ou as microexpressões faciais, porque vai ter duelo que vai dar para ver o rosto do cara e vai ter duelos que não. Com o elmo não dá pra analisar nada. Com o elmo você vai se expressar só a linguagem corporal mesmo, né, sem microexpressões faciais. Bom, Antes da gente começar, eu queria perguntar pro Vitor Manda. de onde ele tirou espada na vida dele. Pra ele vir pro SpadaCast, ele precisa gostar de espada. De onde começou, Vitão? Nossa. Primeira espada que você lembra que você sonhou, empunhou, bateu no coleguinha? Boa. Ó, desde pequenininho, disso uns 5, 6 anos, o meu pai sempre gostou de espadas japonesas. Então ele tinha wakizashi, ninjato, katana. E eu sempre assim via em casa, ele tinha inclusive, eu acho que ainda deve vender isso daí. Era um quadro, aliás, era um relógio bem grande de madeira, era um escudo. E aí ele tinha 2 sabres do lado, né, um cruzado na verdade, o relógio era no meio. E embaixo assim tinha um elmo, né, meio elmo na verdade, que era metade do elmo pra fora da madeira, né, era um escudão de madeira assim. E meu pai sempre gostou de arma de fogo, meu pai caçava, né? Era caçador. E seu pai sabe os nomes das espadas japonesas? Sabe. Sgualhason, sabe nada, cara. Na verdade, meu pai ele é o rei dos nomes, né? A gente tem que lembrar que ele é o rei em dar o nome das coisas. As coisas que não sabem como se chamam, até meu pai começar a chamar elas. Até conhecê-lo. A gente vai lançar um livro de nomenclatura de espadas, vamos pedir pro seu pai dar o nome para classificação glauberciniana. Isso. Mas aí começou assim, cara. Eu via em casa, né? Achava legal, só que brincar com a espada mesmo, eu acho que foi ali com 8, 9 anos de idade, quando eu comecei a assistir Samurai X. Acho que passava não lembro se passava na Globo ou se passava na SBT, não lembro, no Cartoon, qual que passou primeiro. Eu sei que passou na Cartoon, porque eu lembro que ia lançar numa segunda-feira e meu pai cancelou o Cartoon na sexta. Nossa, que tragédia. Eu assisti na Cartoon também, no Toonami. E foi ali, cara. Ali eu gostei muito e, cara, desde pequeno eu gostava de pegar a espada. Era aquelas ornamentais, então não tinha fio nem ponta. Então ficava
brincando, fingindo que eu era o Kenshin, tá? Bateu em primo, bateu em Bati vizinho. muito primo, não fui igual o Raul que brincou com o espeto, mas a gente fazia assim, meus primos geralmente pegavam a wakizashi e eu, que sempre fui mais alto, ficava com a katana. Então era vantagem acima de vantagem. O espeto já era época do adolescente, né? Todo Primeiro mundo foi é o meio... facão que você pegou pra se bater com Isso, né? Quando eu era criança, foi no facão de cortar cana. Pois é, não cheguei nesse naipe. O serviço social não baixou lá em casa. Tá tudo tranquilo. E aí comecei a brincar com essas espadinhas. Aí curtia, né? Muito. Joguei quando era pequeno, pouco, mas joguei Soul Calibur. Aí gostava do. Esqueci até o nome dele agora, o rapaz que usa o estilo japonês é o. Não é Hanzo. Eu esqueci também. É alguma coisa com Mizushi. Não vou chutar. Enfim, não vou lembrar. Mas sempre tinha essa temática. E como cresci assistindo anime, cara, qualquer anime, tipo, você via Yu Yu Hakusho, não era uma espada japonesa que o Riei empunhava, mas o saque, né, o Batojutsu parece aquele saquezinho que o cara guarda a espada. Riei é muito massa, cara. Então sempre gostei muito de espada, e aí mais velho, isso aí bem mais velho, com uns 18, 19 anos, eu comecei a fazer Kendo, comecei a fazer por conta, comprei uns livros, tal, comprei uma Bokuto, e ficava brincando com a Bokuto, aí depois mais velho, com uns 20 e poucos, fiz Kenjutsu, aí sim, estudei numa escola, tava no dojo, e aí veio a pandemia, aí eu falei, bom, não dá pra treinar nada agora, e no meio da pandemia eu descobri a Falcão Negro, mandei uma mensagem, né, falei pro meu irmão mandar uma mensagem, falei, manda mensagem lá e tal, fala que eu quero treinar com o pessoal, e ele falou assim, acho que foi você que respondeu, Vini, porque foi a página que... Sim, na verdade o Vini falou antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, foi 2019, é verdade, Isso, no meio do ano de 2019. Quando você fez aquele vídeo sobre a linguagem corporal com duelo, né, que até a gente ia trocar assunto sobre isso, né? E foi aí que o Vini me chamou pra gente conversar sobre isso. Foi. E aí foi que eu descobri que tinha a escola. E eu já conhecia o Raul de uma época muito distante. Aí é um negócio legal que eu acho que você não sabe, eu nunca te falei, mas a gente treinou. Eu conheci o Raul como esquilo, não sabia que ele chamava Raul, fui descobrir esse ano que ele chamava Raul. Passei a vida inteira falando que era o mestre esquilo. Seu nome é Raul? Sério? Isso. Não, meu apelido é Raul. Meu nome no RG é Esquilo. Entendi. É Raul Esquilo, entendeu? Raul Esquilo. Inclusive, é um cara que, assim, tá totalmente fora da contramão, porque Raul significa mestre dos lobos, né? Aquele que ensina os lobos. Eu vi várias traduções, né? Uma delas era lobo conselheiro, tem lobo guerreiro, só que a versão que eu mais gosto é guerreiro prudente, que eu acho que tem mais a ver com o significado das duas palavras, que é a palavra se eu não me engano, significa prudente, aí a outra batalha, uma coisa assim, daí forma guerreiro prudente. Tá vendo? Lobo, e ele fala esquilo, o cara tá na contramão. Mas então, eu conheci o Raul nesses eventos, isso em 2009, cara, no Engenho Central. Nem sabia que existia, um dia eu tô lá e aí eu vejo o Raul, vejo uma galera se batendo com umas espadas que eu acho que é tipo papelão enrolado no alumínio. Eu falei, nossa, eu quero lutar com isso. Pagava lá, acho que era R$1 pra você dar 3 pontos e sair fora. Né? A espada era de espuma, na verdade, né, com silver tape. Mas sim, muita gente não... posso falar assim, eu fui a porta de entrada para esse mundo. Sim. Inclusive, a pergunta que eu mais ouvia nessa época de 2009 até 2015, mais ou menos, era: nossa, você que inventou isso? Você que criou a batalha campal? Nossa, quantas vezes já me perguntaram isso? Você foi o primeiro a tentar me vender um escudo que tinha dado errado e você queria me cobrar R$40 por um quadrado de EVA e eu fiquei muito bravo. Eu não lembro disso, não. Eu lembro. E eu me senti tapeado. Falei, meu Deus. Cara, manipulação aqui, simulação da amizade. Uma EVA caro. É que você tinha que comprar em São Paulo, né? Então ficava caro por causa do frete. Não, mesmo hoje em dia é caro. Vai me lá ver. Eu compro... E quando você viu a galera no engenho, você foi lá e lutou um pouquinho. Eu compro bastante EVA por causa de alvo, de flecha, sabe? Nossa, é muito caro. Não faz ideia. Eu fui, lutei, gostei. Aí no dia seguinte falei pro meu pai se a gente podia ir de novo. Aí a gente foi, aí nós ficamos só lá. Eu e meu irmão, a gente ficou se batendo. Aí eu lembro um negócio engraçado. Um dos instrutores, que ficava uma galera lá, não era você. Isso eu tenho certeza que não era. Porque eu lembro de você muito tempo depois. Você me dando aula lá naquela área de lazer, perto da Rua do Porto. Mas o instrutor falou assim, pô, você lutou bem, cara. Deixa eu lutar uma com você. Daí eu falei, meu dinheiro acabou. Aí ele falou, não, vamos lutar uma mesmo. Aí eu obviamente perdi. Mas ele falou, cara, passa lá na Rua do Porto. Enfim, ele falou lá. Aí, tipo, eu não sei, ou se eu tô confundindo as datas. Mas eu lembro que rolou um diálogo assim, pô, você devia treinar com a gente, você conhece a Falcos, não sei o quê.
E aí que ele me explicou o que era aquele negocinho azul que os caras usavam. Eu falei, é uma escola? Daí ele falou assim, não, é uma ordem, eu sou cavaleiro. Eu falei, cara... E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. E tem 2 histórias que você não sabe, que tem a ver com a Falcos. 2 histórias que você não sabe. Então, essa história aí que você acabou de falar, cara, você me tirou uma memória muito antiga, que era eu dando bronca nesse cara, porque a gente tava lá pra arrecadar fundos. E ele fez duelo sem arrecadar nada. Então foi isso aí. Que eu lembro que eu dei bronca nele. É o Alain, eu lembro dele. Era um cara meio magrelinho. Sim, é ele mesmo. Cabeludinho. Alain, Isso. Ele se não me engano, ele é mestiço. Parecia o Snape mesmo. Isso, ele tinha o cabelo do Snape, exatamente. Até que foi uma puta piada. Você falou mestiço, eu pensei no príncipe mestiço. Então, é verdade. Mas é que acho que ele é mestiço com um japonês, né? Mas eu lembro que era um cabeludinho. Então, aí eu lembro dessa conversa. Tem uma aula, tem uma ordem e tal. E aí acontece 2 coisas. A primeira, que eu acho que nunca te contei. Eu e meu irmão, em todos esses anos, antes de eu treinar Kendo e Kenjutsu, a gente sempre comprou espaguetão, cortou silver tape no meio, sem colocar silver tape. Cortou o PVC no meio e sem colocar silver tape a gente ficava se batendo. A gente sempre falava, lembra os caras de Piracicaba? Então, é igual. A gente falava igualzinho. Isso e ficava se batendo. É similar. E a gente se cortou muito, cara, ao ponto da minha mãe falar, Cara, a gente comprava espaguete, a minha mãe ficava puta. Assim, já sabia o que vocês vão fazer com esse espaguete? Sabe por quê? O ponto era, isso não mudou muito. O meu irmão ficava puto, ele pegava o espaguete e tacava a espada. E você imagina, o PVC, quando ele começa a cair no chão, a ponta lasca. Então o que acontecia muitas vezes, ele jogava, e aí o PVC descolava do espaguete e vinha assim, ó. Em mim, com tudo. E fazia uns cortes. Pergunta, a parte brutal. Do pomo, vocês colocavam no espaguete? Não, ia no pelo, né? Cara. Isso é muito letal. Isso é muito raiz também. Isso é raiz total. Imagina quantas crianças a gente fez se machucar, a gente nem sabe. Viu só? Né? Imagina se a gente minha mãe odiava. Eu lembro que uma época, eu fiz um projeto, aqui uma outra história que eu tô lembrando. Mas a história que eu tô guardando ela é muito boa, porque acho que faz um pouco de sentido com o que você me falou das tretas do Bofferin. Com a mentalidade do porquê a galera treta. Vou te contar. Mas eu comecei a fazer uma Buster Sword do Claude. Comecei a fazer. Fazendo com EVA e tal. Gigantona e tal. Ficou muito top. Só que eu, tipo assim, não conseguia lutar. Porque ela era muito pesada. E eu falei, se eu dar uma porrada com força, ela vai quebrar. Né? E aquilo ficou guardado no meu armário uma época. Tipo assim, eu deixava ela pendurada no armário. Assim, achava bonita, deixava ela pendurada assim e tal. E quando eu fui mudar pra São Paulo, quando eu fiz ali 18 e tal, que eu fui estudar fora... A minha mãe deu essa espada fora, que eu não sabia o que era. E, tipo, eu fiquei muito mal, cara. Falei, cara, eu fiz isso do zero. Como ela não deu valor pra isso. Eu fiquei muito mal. E até hoje ela, tipo, ai, nossa, não sabia que você gostava. E eu nunca usei. Esse que é o pior. Eu sabia que você gostava daquele negócio feio. Eu achei que era lixo, tava no seu armário lá estocado. Você sabe que essa história é bem comum, viu? Eu já ouvi muitas vezes o pessoal falando assim, nossa, minha mãe jogou fora a minha arma do Swordplay. Ou eu nunca usei a arma e tal. Eu tive que morar pra não sei aonde, trocar de estado. Né? Você lembra do Ura? Eu tô com um monte de arma dele. Porque ele foi morar em Belém, né? Então tinha como levar, né? O avião não despacha esse tipo de arma branca, né? Eles... Não, muito revolucionário, pode ser perigoso. Vai que eles sacam uma espada de PI no meio do avião. É por causa do tamanho mesmo, né? Ele tinha escudo grande e tudo. E colocar na mala é complicado. Mas foi, cara. Foi isso. E assim, isso me influenciou muito. Porque como eu falei... A gente todo ano comprava espaguete, então assim, a gente teve o hábito, até por isso que quando eu entrei na Falcão, foi muito fácil para eu começar a assimilar alguns movimentos. Como eu falei pro Raul, uma coisa que ele me ensinou, 2010, hein, faz muito tempo, que é a giradinha, pra você ajustar a pegada na mão. Cara, no Swordplay, que agora a gente tá voltando a fazer, eu tô voltando a fazer, né, porque tá tendo, cara, vira e mexe eu rodo, só que isso é um negócio que eu fiz por muito tempo, sem saber a usabilidade disso. Tipo, eu só fiz porque um dia um cara me falou, um cabeludinho, falou assim, não, quando você for ajustar a espada, você gira. Eu sempre falava pro Vinícius, cara, lembra aquele cabeludinho? Cara, você, ele é gente boa, né? Onde será que ele anda hoje? Mas assim, várias vezes. A gente tava em algum lugar, tipo, a gente ia, por exemplo, viajar pra praia. Que fim levou? Vamos levar PVC e espaguete pra se bater? Vamos. Aí, tipo, os primos entravam na brincadeira, isso com 16, 17, já mais velho, né? Já não era moleque. E a gente sempre falava, mano, e aquele cabeludinho? Será que ele luta ainda isso? Não sei o quê. A gente sempre falava, cara. Não é que ele luta mesmo? Como o destino é, né? Teve um negócio que eu não sei que você lembra. Você me deu uma motivação um dia que eu falei, caraca, velho, acho que eu preciso lutar com a espada. A gente tava no... Isso foi no PAF. Isso assim, 2012, 2013. Foi bom tempo pra frente já.
E eu tava lutando com outro cara, não era... Tipo, o cara pegou, tava eu mais 2 amigos, aí os meus 2 amigos foram se enfrentar, aí um cara que tava na fila falou, vamos aí você. Eu falei, vamos. Tá, o cara tinha uma ficha, ele tava sem ninguém, falei, vamos. E aí eu fiz um movimento nele que foi assim, eu dei uma estocada falsa por baixo, ele abaixou a espada, eu pulei e dei por cima. Aí você falou, caraca, tá igual o Aquiles. Eu falei, nossa, velho. O cara falou que eu sou Aquiles, mano. Aquilo me deu uma puta motivação. E eu nem sabia do que você tava falando. Daí eu assisti Troia num outro momento e falei... você não tinha visto Troia. Nossa, é isso que o cabeludinho falou, esse pulinho do Aquiles aqui e tal. E é um golpe que ficou, na época, era muito... Não, eu uso isso até hoje. Tanto que com o Jonathan, a única vez que eu ganhei dele lá na espada esses dias atrás foi fazendo isso. Me assei embaixo e pulei em cima. Ah lá, pra derrotar o Jonathan estilo aqui. Esse negocinho de girar a espada que você aprendeu muito tempo atrás tem a ver com a memória muscular, né? A gente vai desenvolvendo e uma hora que isso vira reflexo e você começa a usar isso de... Não, tanto que quando eu peguei o aço, que a gente foi no Castelo Mesquita esse ano, instintivamente, a hora que ela começou a escapar da minha mão, eu girei ela, com o aço, que é bem mais pesado que o swordplay. É interessante que você seguiu o meu estilo por anos, cara. Foi. Você sabe que esse é meu estilo mesmo. Eu lembro que quando tinha as batalhas campai lá de 2009, 2010, 2011, a gente comentava, quem fazia, a gente falava, aprendeu com o esquilo. Porque era coisa minha de ensinar isso. Foi a primeira aula minha, Era praticamente minha assinatura. A primeira aula minha, você ensinou isso aí. E você me ensinou isso, olha, eu lembro exatamente o que você me ensinou na primeira aula. Você me ensinou esse giro, aí umas coisas bem básicas de linha, uma de frente pro outro, depois você deu o resto da aula pra gente lutar contra lanceiro. Você falou, se você segurou a lança e correu perto, acabou. E aí todo mundo assim, porque primeiro você falou, enfrenta o lanceiro. Aí ninguém conseguia. Falou, faz isso aqui agora. Aí você foi, o cara deu uma estocada, você segurou a lâmina dele, correu e pegou. Daí todo mundo, nossa. Como ninguém pensou nisso? Inclusive eu falei disso no último treino do Swordplay, não sei se você lembra. Lembro. Tava mostrando isso pro pessoal, os amigos do Vini que estavam lá. Segurou aqui a lança. Isso, é que eles estavam falando disso, inclusive. Eles falaram, nossa, mas é difícil enfrentar a lança. Eu falo, é difícil porque você tá no lugar errado. E pra você ver como a vida dá voltas. É que você tava machucado, mas depois, na primeira retorno do Swordplay na Falcão, quando você foi usar a alabarda comigo, eu usei a mesma estratégia que você. Foi quando eu consegui segurar a sua alabarda. Sim. Você me ensinou a te derrotar. Tá vendo? Quem falou que um golpe não funciona contra o mesmo cavaleiro? Olha aí, ó. Mas no caso eu já tava lesionado. Eu tava arregaçado. Só que tava começando a piorar meu braço. Tava bem arregaçado. Você tava bem lento nesse dia, inclusive. Mas ainda vai pegar um treino comigo, Vitão, de Swordplay, e você vai entender porque que a lança é inderrotável. Não, mas ela é muito superior. Cara, e você que tem altura aí... No último que a gente fez, eu tô com o ombro bem melhor, mas eu tava com o ombro machucado. Eu lutei uma de lança. Cara, eu eliminei 4 da outra linha. Foi linha contra linha. Eu boto fé. Mas a história boa eu guardei por último, que tem a ver com o Raul. Então, você falou que eram 2. Já foi uma, vamos ver a segunda. Essa história, cara, eu acho que ela ajuda a entender muito da mentalidade do poder. Como a galera muda a cabeça quando você dá um pouco de poder. Como que é aquela frase mesmo? Quer conhecer a virtude de um homem, dê poder a ele. Isso, Não é exatamente assim, mas eu... acho que é por aí. Não é virtude, né? Eu acho que... O caráter? Eu acho que é índole, o caráter. Era índole, eu aprendi como índole. Pra conhecer a índole do homem e deu poder a ele. Eu acho que é a mesma coisa, mas foi assim, eu treinei com você e tal. Aí em 2011 eu morava em Piracicaba, tal, eu mudei de Piracicaba. Aí pra cidade que eu mudei, o pessoal, tipo, a gente treinava assim de fim de semana, aliás, sexta-feira, a gente saía da escola, todo mundo, e aí era cada sexta-feira na casa de um. Tipo, sempre tinha uma galera assim, por exemplo, eu treinava karatê e judô. Aí tinha outro que treinava Kung Fu, outro boxe. Aí a gente fazia tipo um MMA de amigo, sabe? Todo mundo tinha luva, todo mundo tinha protetor, capacete. Aí se juntava lá, tipo, o fulano tem grama na casa dele. Beleza, vai na casa dele. Aí fazia meio que um rodízio, todo mundo se dava porrada. Aí foi assim, um dia eu falei, mano, e se a gente começasse a lutar com espada de espuma? Aí o pessoal, o que é espada de espuma? Ninguém conhecia. E aí eu falei assim, não, porque tem uns caras em Piracicaba que faz não sei o quê. Aí que entra o bate-truque. Eu falei assim, não, mas peraí. Esses caras lá de Piracicaba, esses caras levam a sério. Os caras têm cavaleiro. O que a gente tem que fazer? Antes da gente começar a lutar, a gente tem que montar um brasão, tem que escolher a cor da nossa roupa e a gente tem que se proclamar os líderes. Pra todo mundo que entrar depois ficar abaixo da gente. E aí eu lembro que foi assim, tipo, o Léo... Você conheceu o Léo, né? O Léo, meu assessor.
Cara, eu acho que ainda não. Não, mas eu acho que ele tem o seu número. Acho que eu ia falar pra ele marcar com você a gravação. Mas enfim, o Léo, meu assessor, né, meu amigo, eu, o Léo e mais uns dois, a gente falou assim, bom, a gente então vai ser os ordenados, né, a galera que vai ordenar os outros, né? E todo mundo que entrar tá abaixo. Aí a gente criou um sistema de hierarquia, só que, tipo, ficou acho que 2 meses funcionando e a galera quitou. Falou, vai tomar no rabo, não gosto disso aí e tal. Porque a gente falava assim, você não é cavaleiro. Você tem que estar no treino meia hora antes. Era chato. Começava Cara, isso que não tinha nada, hein? É daquele... Lembra aquele filme lá? Faça o que eu faço, não faço o que eu digo? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso. Tem um lance assim. Que o carinha lá que ele virou rei lá dos LARP, lá ele sobe a cabeça dele e ele acaba sendo... Que é com o McLovin, né? Isso, com o McLovin, isso mesmo. Nossa, cara, mas... me falando disso... Pior ainda que é o Caçada Selvagem, né? Ele tinha bastante... Caçada Selvagem já é outra pegada. Ele tinha bastante problema com isso no Swordplay, cara. Grupos, era muito comum desfragmentar exatamente por causa que tinha gente que era mesquinha como líder. Só que o erro mais comum também é o cara desistir porque as primeiras pessoas que ele convidou saíram. Isso é um erro comum, porque geralmente os primeiros caras, um ou outro fica. Né? Com o passar dos anos que você vai descobrindo quem vai ficar mesmo. É um processo que leva anos. A Falcão Negro foi assim mesmo. A primeira aula que eu dei da Falcão Negro tinha 11 alunos. A primeira aula. Dessa primeira aula, se eu não me engano, só sobrou o Lucas. Nossa. Porque é processo, né? Nossa, meu número é muito pequeno, cara. É um número muito pequeno de aluno que continua. De 11 sobrar um. Mas esse é o comum. Né? Porque é início. Toda vez que é novidade, as pessoas vão lá porque estão curiosas, né? Querem conhecer. Então a segunda casa era isso. Então você tava querendo montar um grupo aí pra bater o meu. Tava querendo destruir a gente, Raul. Ia catar a gente na porrada. Não, mas a gente nem saiu daqui. A gente não chegou nem a lutar, cara. Tipo, a gente só ia treinar. Aí a galera, não, porque vocês têm que estar meia hora antes. E o pessoal começou a ficar incomodado com razão. E aí não deu em nada. Aí ficou eu e meu irmão se batendo só. Esse ponto de disciplina em grupo, quando cria, coloca uma hierarquia e tudo mais, geralmente dá treta porque... Primeiro que a gente é muito adolescente quando a gente cria, né? E isso a gente teve muita treta dentro da Fox por conta disso. Que a gente usou um código de cavaleiro que era de um filme, né? Que era do Coração de Dragão. E aí esse código é um código de cavaleiro que ressalta as virtudes como cavaleiros estando num patamar acima da humanidade, sem erro, né? E aí toda vez que você errava, galera, não, que o cavaleiro só tem virtudes e você não tá tendo a virtude tal, então você não merece ser cavaleiro, e dava essas tretas. E a gente, calma, cara, a gente pegou isso aí de um filme, né? Que nem é tão bom em CGI assim, nem tinha CGI, era o dragão mecânico, né? Tipo o touro mecânico que chacoalhava a cabeça, né? E na maturidade a gente vê que... na verdade a gente tava, né, os mais antigos, a gente tava querendo julgar as pessoas, mas não no requisito do código. A gente tava julgando no sentido de, putz, esse cara aí vai dar problema virando cavaleiro ou não? Esse era o raciocínio. Só que com o tempo começou a ter tanto cavaleiro, e principalmente adolescentes, né? E eles começaram a fazer esse paralelo mesmo. Eles achavam que tinha que ser igual o código. Né? E começou a ter treta mesmo, porque é impossível seguir o código para pensar. Né? Não é. Mas foi isso, cara. Esse foi meu começo e minha queda meteórica como líder de grupo. Queda de líder de grupo de Swordplay. Tinha nome? Dá pra... Cara, era alguma coisa de samurai. Eu lembro que, tipo assim, eu falei, eu quero ter uma katana. Aí os caras, não, mas não sabe que vai ficar fina. Que é a melhor espada do mundo, né? Na minha opinião é. Eu falava que eu queria ter uma katana. Aí eu lembro que a gente fez uma katana, aí o outro rapaz falou assim, mas se todo mundo tiver katana, não vai ficar legal, cada um tem que ter uma espada diferente. Eu falei, verdade. Aí lembro que um ia ter um machado e no fim ele nunca fez esse machado. Mas a gente fez acho que mais 3, 4 armas, aí tipo ficou 5 espadas e aí a galera tipo, não. Que também era isso, tinha pouca espada. Aí a galera que chegava pra treinar, o pessoal falava, eu não vou emprestar minha espada pra você. Você ainda não merece, você não é digno de empunhar a minha espada. Negócio tosco, sabe? Eu fico feliz que eu fiz isso com meus 16, 17. Já tem mais de 10 anos, então assim, eu fico mais tranquilo de não pensar dessa forma. Uma coisa que eu fiquei chateado agora da série do Gavião Arqueiro, não sei se vocês já assistiram os 2 episódios, mas eu vou dar um spoiler. Ele entra, tem um momento lá do episódio que ele tem que catar um item que tá com um cara dentro de um grupo de LARP. Ah, sim, eu ouvi falar. E aí, a batalha de LARP, os caras não entenderam a pegada, porque daria pra ser bacana, assim, né? Mas tava muito ensaiado, sabe? Luta em câmera lenta,
Tipo o Chaves lutando com o sapato com o Kiko, assim, é que né? você está comparando com a nossa realidade, né? A gente tem que participar de um LARP americano, né? Dá uma olhada se eles lutam assim ou não, né? Primeiro. Não, eles que Esse têm é o que vir problema. aprender com a gente. Nossa, é muito insano. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Gavião Arqueiro é baseado na realidade deles lá nos Estados Unidos. Não, eu digo tá? assim, no lugar de Não, valorizar... estilo Dragon Hero que chama. Assim, Dagohir, eu acho. Dragohir. Dragohir, alguma coisa assim. Dragon Hero. Mas no sentido assim, ao invés de valorizar, eu acho que deu uma desvalorizada, porque ficou muito infantilizado e num público de adultos dos personagens, né? Pô, a prática como atividade física, como atividade coletiva é muito maneira, né? A gente, legal, cara. você superar essas coisas que a gente queria de adolescente, de querer montar isso, aquilo... Pô, como exercício físico é muito louco. Exercita reflexo, Cara, agilidade. o dias que a gente treina lá, eu chego a queimar quase 2 quilos, cara. Que é o dia inteiro treinando, né? Muito legal. É muito divertido. Com a perna dolorida depois, né? Aqui atrás, principalmente. Atrás da perna. É o músculo embaixo da coxa, geralmente pega mesmo, porque fica correndo. A gente não é mais adolescente, né, pô? Já não temos mais nossos 15 anos, Fale né? por vocês. Não, mas eu tô bem. Eu tô com a minha lesão aqui no cotovelo, mas de resto eu tô bem, cara. Não tô bem, tá? É meu ombro que eu diga. E aí a parte de analisar o outro na luta, Vitão. Como é que tá as suas experiências de analisar os outros nas modalidades diferentes, com elmo, sem elmo? Então, melhor a gente fazer um paralelo com os estilos, né? Pra ir desvendando cada um. Vamos começar pelo Sword Play mesmo, que a gente já tava começando, porque eu acho que o Sword Play é o que dá mais pra analisar a postura e o visual da pessoa, né? Tanto que... O visual que eu digo, o rosto, Sim. né? A face. Tanto que no Sword Play eu tenho percebido uma facilidade muito grande pra atacar antes do ataque vir. Então, assim, isso até com uma galera que já luta há mais tempo, eu tô falando porque o pessoal me falou, que nem o Lucas, Murilo, os caras falaram, tá bom, você tá batendo no timing certo. O Lucas principalmente, o movimento dele, quando ele vai sair, eu bato sempre antes e puxo a espada depois. Então dificilmente eu tomo um ataque de resposta. Mas aí que tá, é justamente como o Raul falou, existem dois pontos aí que eu acho que são meio paralelos. Da linguagem corporal, você tem menos coisa ali, menos objetos como máscara, gamson, então assim, você consegue ter uma visão mais realista da postura do cara. Então, alguns momentos de antecedência, tipo uma respirada ou a olhada do cara pra baixo, você sabe que o golpe vem aqui. Teve uma coisa muito bacana no último Sword Play nosso. Eu fui lutar contra o Murilo, ele tava com aquele machadão do Jonathan, machadão grande e comprido, e eu tava com espada e escudo. A gente começou a luta, ele fez isso aqui, ó. Sem que ele percebesse, ele começou a levantar o cotovelo e olhar pra baixo. Eu tava com o escudo assim, eu fiz isso aqui, ó. Com a outra espada na mão, fiz assim, segurei o escudo, desempunhei, peguei ele por aqui. Foi o tempo de eu fazer isso e já abaixei. Ele mandou na minha perna. Porque eu aqui, eu não pego minha perna porque eu sou alto. Eu não ia pegar mesmo, não ia guarnecer minha perna. Como eu peguei por aqui, eu consegui abaixar o braço até lá embaixo, bati o escudo no chão, né, encostei ele no chão, o machado dele, o golpe bateu no escudo e eu peguei ele no ombro. Então, tipo, isso é leitura de linguagem corporal. O escudo grande, pelo visto. O escudo grande, Isso é leitura de linguagem corporal. Tipo assim, eu consegui interpretar pela direção do olhar, que o golpe vinha abaixo, que ele estava com a intenção. Isso me gerou uma resposta de fazer uma pegada ortodoxa e colocar o escudo no chão para pontuar. Mas ali, de novo, eu tenho a visão clara do olho dele, a intenção dele da cabeça. Se ele cai um pouco a cabeça, eu consigo perceber isso. Com o Gamson, por exemplo, é um volume muito grande que você não vai conseguir perceber o cara fazendo isso aqui, ó. A máscara mesmo, a máscara vai ficar aqui e o cara vai estar olhando aqui e a máscara vai estar parada, né? Mas na linguagem corporal facilita. E outro ponto, que isso não dá para não levar em conta, acho que esse ponto ele é meio que universal também para os outros modelos, para as outras modalidades, que é a familiaridade que você tá com o parceiro de luta, né? Então, quanto mais você treina com a galera, mais habituado você fica. E isso já te predispõe a ter uma resposta, se você consegue guardar essa mensagem na cabeça, né? Ter uma resposta diferente para cada lutador. Acaba virando uma fórmula de como derrotar aquela pessoa. Aquela pessoa, isso, aquela pessoa específica, exatamente. Então, como a maioria lá eu treino várias vezes, né, não só no dia, né, mas eu treino em outros treinos, já lutei em outras modalidades também, acaba facilitando muito, né, porque é uma repetição muito grande. Você pega num treino de swordplay, você luta com a mesma pessoa umas 20 vezes, vai, durante o dia. Então, na 20ª vez que você luta, você já está diferente do que você lutou a primeira, né? Então, isso influencia muito também. Que mais? E você acha que tem velocidade para conseguir analisar? É que no caso do Murilo, ele olhou, né? E ele deixou claro. Mas na maioria dos casos, você acha que tem velocidade para ver a microexpressão facial? Você acha que o swordplay é muito veloz?
Cara, como a minha resposta tá automática, eu consigo interpretar a expressão, mas aí que tá. Num contexto desse não influencia muita coisa, né? Uhum. E um lutador, né? Que, no caso, quando você foi lá, você percebeu que você enfrentou lutadores mais experientes e lutadores sem experiência, né? Que tinham acho que os extremos ali. Aí você percebeu alguma diferença? Porque eu imagino que o iniciante, talvez ele denuncie mais o que ele vai fazer. E o veterano talvez denuncie bem menos. Geralmente, o iniciante, ele tem uma linguagem corporal que a gente chama de impasse, que ele tem tensão distribuída. Então ele não está nem com a intenção de te atacar e também não está com a intenção de fugir. Ele está com as duas coisas ao mesmo tempo. Então geralmente é o cara que está com um pé para lá e um pé para cá. Ele nunca está com os dois pés na sua direção. É o cara que geralmente ele está com o tronco para trás, mas a cabeça para frente. Então é sempre assim, uma parte do membro fugindo e a outra avançando. Então você percebe muito isso, por exemplo, na primeira luta que a gente fez, no primeiro dia com o Robin, que vocês chamaram de Robin. É assim. Ele foi quando ele tá com 2 espadas, ele ficava assim, ó. É o Rob, o filho do Johnny Rollins. É, isso, o Rob. Uma mão pra trás e a cabeça avançando. Então, quer dizer, aqui eu quero sair fora da luta. E aí o que acontecia? O cara começava o ataque. Se você entrasse um pouco mais forte, isso eu vi com bastante novato. Se você entrasse um pouco mais forte defendendo, uma defesa um pouco mais ofensiva, o cara recuava, ele fazia o toque e vai embora. E nessa ida embora, dava pra pegar. Agora, a galera mais experiente, que nem quando eu lutei com você, quando eu lutei com o Jonathan, com o Murilo, uma coisa muito diferente é que vocês movimentam mais, só que sem gastar energia. Que eu acho que é um princípio interessante. Nem vocês avançam bastante. Isso já é uma diferença muito grande. O novato ele não avança. Ele geralmente é remediativo. Ele vai ganhando território, mas ele recua muito. Tá aí, ó, uma coisa bacana. Agora eu lembrei. Esse fim de semana agora teve muito novato. Teve uma galera lá, amiga do Murilo. E geralmente eu jogo o golpe pra testar, pra ver onde que o cara vai fazer. Fazer a finta, né? Fazer uma finta. E esses novatos, sem exceção, todos, 2 passos pra trás. Desnecessário, sabe? Eu não tô nem no alcance do cara, eu só joguei a espada, o cara deu 2 passos pra trás. Então, aí a galera mais experiente, vocês avançam sem movimento desnecessário. E uma coisa que você, Murilo, Jonatas fazem, e isso eu já tô me acostumando, agora eu tô caindo menos isso aí, é que quando vem o avanço, vem com tudo. É que nem quando você tá aqui, cabeça baixa. E aí, ó, isso é uma idiosincrasia sua. Você tá de cabeça baixa, eu acho que estudando. Aí você começa, 1, 2, girou. Aí você vem igual um louco, igual o Taz. E aí vai costurando e tal. O Jonathan a mesma coisa. Ele tava me estudando. A hora que ele girou, a espada foi a hora que ele veio. Murilo a mesma coisa. Tal. A hora que ele avança com a espada, ele vem. Então eu acho que vocês têm mais ímpeto. Acho que essa é uma diferença. O experiente, ele dosa, só que a hora que ele aplica é com muito ímpeto. Muito mais ímpeto. É, porque ele sabe o que está fazendo. Você falou 2 coisas assim que eu até posso comentar. Uma delas é a respeito de recuar. A gente vê que com o hábito. Como eu perdi o hábito do sword play, eu vi que eu recuava mais do que eu fazia quando eu estava no meu comum. O meu comum era ficar parado. Porque eu via que a espada não vai me pegar. Então, cara, é muito comum pessoa que não tem experiência no golpe, não vir com ímpeto, no caso, e fazer um golpe que não vai te pegar. E você tem tanta noção disso que você fica parado e vê o golpe passando. Eu lembro que eu já tive tantas vezes eu vi a cara do cara frustrado porque ele não te pegou e você não fez nada. Você nem ligou pra ele. É porque você sabe que não vai pegar. E outra coisa, esse negócio de girar, acho que eu nunca parei isso pra falar pra você. Você sabe que eu tava com muita dor no braço, eu não tinha força nenhuma pra defender os golpes. Então o que eu fiz? Eu tive que me adaptar. Então eu comecei a girar exatamente para quê? Na hora que eu giro a espada, o cara se obriga a fazer alguma coisa, ou sair da frente, aí eu nunca cruzo a espada com ele. Aí eu fiquei me adaptando. Então, tanto que foi engraçado que o Murilo que descobriu como me derrotar. Não sei se você lembra que eu fiz um círculo, eu acho que eu tava no 10º adversário. Né, eu fiquei lá no 10º, aí o Murilo chegou, o Murilo pegou o machado, que o machado é devial, o machado era pesado, ele pegou 2 mãos. Então ele simplesmente fez o único golpe. Ele deu uma estocada, mas com força, e não tinha o que fazer. Eu consegui defender, porque eu bati com a espada, só que ele acabou entrando, porque eu tô lesionado, né, então não tinha como ter força. Aí eu até fiquei frustrado, falei, nossa, mano, o cara descobriu como me derrotar lesionado. No caso, essa daí que a gente lutou na roda, a única que eu ganhei de você foi assim, você girou, mas eu tava esperto, porque foi a segunda vez que a gente lutou. Aí, ó, vou falar ao vivo, hein? Na verdade, você não ganhou de mim, você sabe disso, né? Você me deixou ganhar? Sim, é porque você bateu na minha cabeça. E eu não, tá vendo? você bateu na surpresa genuína aqui. Bater na cabeça, mas você que perde. Fuga. Foi fugindo. Sim, você bateu na minha cabeça e eu tenho o hábito de dar vitória.
Porque eu tô muito anos ali, eu acho que... a gente faz isso com cavaleiros, né? A gente levar na cabeça, pra gente é derrota. A gente sabe que a regra bater que é o a erro cabeça. de quem bateu. Isso, quem foi bateu. Mas quando você apanha na cabeça pra um veterano apanhar pra cabeça, a gente fala, não, eu perdi, pode ficar. Não dá pra chamar o Vitor de novato, porque ele começou a treinar Swordplay lá em 2008, 2007. Isso aí, cara. Ele é veteranão também, cara. O estilo da munheca solta. Aqui, Não, mas não tem problema. Mesmo o Jonathan acertando minha cabeça, eu ia dar a vitória pra ele, porque não é uma coisa que é pra aceitar. Porque, assim, é um hábito nosso. E é algo que acontece e a gente, só de levar na esportiva, você já dá a vitória pro cara, porque não vale a pena ficar brigando por isso, né? Eu acho que é o hábito de não brigar e não ficar arranjando picuinha. Ainda mais que a gente tem certeza absoluta que não foi de propósito. Sim. Eu sei que você não queria acertar minha cabeça. Sim, Aí você pegou na minha cabeça e eu não falei, queria mesmo. Não. E foi de chapa ainda. Foi? Foi uma chapada na cabeça. Tá vendo? Tanto que você nem sabia que você tinha me derrotado. Lembra que você bateu, eu falei, você ganhou, Vitor. Aí você ficou... Por isso que eu falei, eu fiquei, ganhei e tal. Mas é bom saber. Mas então, a única diferença... Então tem uma revanche marcada aí. Mas revanche do que se eu não ganhei, cacete? Revanche do que? Você quer dar uma na cabeça também? Isso. Vou levar uma no saco agora dele, pra ele ficar esperto. Mas aí você tem que estar com sua lesão zerada, senão eu nem quero. Assim nem conta. Aí é mais tempo pra eu treinar, entendeu? Tá. Não, mas eu concordo. Vamos... Mas o Raul e lesão é uma coisa só, ele tá sempre lesionado. Quando não é no braço, é na perna, ele torce esse pé dele toda, tá sempre com as talas no pé. Já torci 3 vezes. Inclusive, eu já fui numa batalha. Já, de botinha, eu fui de muleto numa batalha. Tem foto, se quiser ver. Eu acredito. Uhum. Beleza, então. Eu acho que outra modalidade de luta que, digamos assim, não existe mais, né? É a luta de aço afiado, né? Lutas letais. Eu coloquei isso como um segundo tipo de luta para falar, porque eu acho que esse, depois do Swordplay, eu acho que é o mais visível às expressões faciais. Sim. Tanto porque as pessoas, quando estão lutando com fio, a tendência é a pessoa lutar menos, digamos assim, ficar mais ansioso. A gente sabe disso porque existem alguns vídeos na internet de pessoas que fizeram isso no passado, no comecinho da época dos filmes, né? Vídeo branco e preto e tal, que tinha alguns duelos judiciais ainda. Né? E você vê, pelo menos o pouco gráfico que tem, você percebe o cagaço que eles estão lutando. Né? Eu acho que, vamos imaginar como seria uma luta na vida real, eu acho que essa seria o mais fácil mesmo de lidar com linguagem corporal e microexpressões faciais, porque eu acho que o cara deve demonstrar medo, né? E eu acho que ele deve lutar com medo bem menos ímpeto, eu acho, né? A não ser que seja um cara já que seja acostumado a matar, eu acho, né? Eu acho que uma pessoa que na vida real que já tinha matado várias pessoas em duelos, vamos imaginar a Idade Média, cruzadas, por exemplo. Acho que um veterano das cruzadas provavelmente não agiria com medo, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que fizeram duelos judiciais não estavam acostumados, né? Então a gente vê no vídeo o medo. Na verdade, assim, existe o risco da ruína é muito grande num duelo letal, né? Então, o resguardo é um fator, mas você tem na história, você pega e lê a história do Miyamoto Musashi, por exemplo, ele transbordava... Tem. Tô sendo iluminado. Aí sim, hein? Não dá pra ver ali, eu acho. As descrições de duelo que ele vencia é porque ele fingia que não tinha risco. Ele ia com tudo, ignorando que o outro tinha uma espada letal, né? Inclusive... tem essa frase, né? Tanto que a do Kojiro, ele luta com um pedaço de remo. Um pedaço de pau do remo, né? Que ele vai lapidando no caminho e tal. Não tem essa frase? Se você for na luta já com dúvida, você já perdeu. Né? Eu já ouvi essa frase várias vezes. E a filosofia samurai era ir para as guerras já com fúnebre, né? Ele entendia que já tinha morrido e ele entrava com tudo. Né? Isso é muito legal. Né? É muito legal. Mas vamos lá. Bom, uma coisa que é fato é que o ser humano, e é bom sempre deixar isso claro, ele é um animal. A gente é Homo sapiens sapiens, né? Então a gente tem um comportamento pareado com todas as outras espécies humanas e principalmente com mamíferos. Então o que você vê, que geralmente alguns estudos mostram, quando o mamífero ele sente que ele está acuado, e existem gatilhos universais para todas as emoções, medo, né? Por exemplo, a certeza da morte contextual, né? Quando eu tenho, pela visão de contexto, eu sei que eu tenho certeza que eu posso morrer, é um gatilho universal de medo, em qualquer situação. Putz, eu tô num lugar aqui e tem uma pessoa armada, contextualmente isso é um gatilho universal de medo, né? Então, universalmente eu vou sentir medo. E qualquer gatilho universal, ele vai desencadear respostas específicas para cada emoção que elas independem da história, da influência, da cultura do indivíduo.
Então, por exemplo, um cara que tá num duelo de vida ou morte de qualquer coisa, de arma de fogo, igual tinha no Velho Oeste, de espada, né, de aço afiado, quando ele faz a leitura que ele tá num contexto que ele pode de fato morrer, né, que realmente isso é uma certeza, ele realmente pode morrer, automaticamente ele vai ter deslocamento de sangue para os músculos grandes das pernas, por causa do efeito de luta ou fuga. Por isso que geralmente você vê em situações de confronto, de vida ou morte, a movimentação na perna é sempre mais rápida, a pessoa recua com 2, 3 passos muito mais rápido, avança se for o caso, esquiva muito rápido, pula para trás muito mais rápido, corre se precisar, né? Bate em retirada. Em contrapartida, a temperatura na região superior do corpo fica sempre mais fria, porque o sangue vai para as pernas, né? A movimentação peristáltica cessa, acaba gerando uma secura em todo o processo digestório que deixa a garganta seca, então a pessoa acaba tendo umedecimento labial muito mais vezes em menos tempo. Então a pessoa fica engolindo seco e o nosso corpo, para lidar com ameaças, ele tem uma hiperoxigenação. Então é muito comum você ver tanto a narina dilatada quanto aquela respiração mais superficial. A pessoa vai estar sempre respirando e claro que a expressão facial, igual o Raul falou, de medo, né? O olho arregalado justamente para ficar de olho na minha ameaça, né? Então você vai ter uma resposta ali que ela não vai variar. Mas aí para usar isso numa luta, pensando na aplicabilidade, porque você vai olhar e vai falar, tá, o cara tá com medo de morrer. E provavelmente você vai estar também. Isso, nada de novo sob o sol, né? Para usar isso numa luta, o que eu veria seria colocar ainda mais medo, porque quanto maior é a efetividade, aliás, quanto maior é o efeito de uma emoção, menor é a nossa cognição e menos controle motor fino a gente tem. Então, para o cara manusear uma espada com muito medo ou com muita raiva também, a raiva também ajuda a atrapalhar o controle motor fino. Fica difícil para o cara simplesmente empunhar. Assim, quanto mais medo a pessoa tem, mais difícil duas coisas, é ela ter o controle motor fino e segundo, ela ter cognição. Porque quando a gente está sob forte efeito de uma emoção, ocorre o sequestro da amígdala, que é basicamente as regiões do cérebro, as amígdalas processando uma emoção muito forte e elas suplantam a atividade cortical. Então você não consegue racionalizar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você está com muito medo, a sua resposta ela é primitiva. É acuado, é bicho acuado. É ou sair correndo para um lado ou correr para trás, né? Se afastar. Você não tem estratégia, né? Então eu tentaria, numa situação dessa, me valer ainda mais, né? Colocar ainda mais medo. É até uma frase que meu amigo Wesley Jimenez do Krav Maga Caveira fala, que é assim, você tem uma estratégia, até levar um soco na cara. Quem já brigou na vida sabe que isso é verdade. Eu já briguei, já participei, não precisa nem falar de briga, mas assim, campeonato de Kung Fu. Cara, campeonato de Kung Fu, com protetor e tal, eu simplesmente tomei um soco que eu não vi de onde veio, tal. E cara, toda a estratégia que eu tava na luta assim, medindo o cara, ele entrava um, entrava outro, cara, a estratégia acabou. Girou a chavinha, não, tudo. Cara, foi o resto do round correndo, só correndo. Assim, eu tava aqui do nada, pô! Corre pra lá, corre pra cá, junta no canto, empurra. A realidade bateu, né? É, cara, entendeu? Então acho que assim, eu tentaria provocar esse efeito, provocar essa quebra, esse sequestro da amígdala. Né? Acho que seria isso. Eu entendi, cara. Eu acho que eu tive várias situações parecidas com isso, inclusive com a armadura. Né? Levar um golpe do nada, você fica meio... O que tá acontecendo? Né? E a fama do oponente já gera uma expectativa alta antes também, né? Você me faz lembrar da época que eu era famosinho no Sword Play. Eu lembro disso, que a gente usava isso como estratégia. Eu ficava num canto, porque eu ficava meio que sozinho, eu com uma outra pessoa só na frente de 10. Pra quê? Porque eu dava um passo pra frente e os 10 davam um passo pra trás. A gente usava isso de estratégia para aumentar a quantidade de gente do outro lado. Porque a gente lutava, por exemplo, em números iguais, por exemplo, 50 contra 50. E, pô, se eu e mais 2 segurar 10 só fazendo isso, a gente tinha muito mais gente do outro lado para superar o outro flanco. Não, isso aí é total. E, inclusive, derrotei 4 novatos no treino. Eles olharam e falaram, pô, aquele cara ele já tá com uma lança, né? Ele já pode usar uma lança na luta. Então, ele é um cara que é experiente, né? E eu lembro uma GC que a gente foi, não sei se você vai lembrar, que teve um round que a gente entrou e você falou, pô, Lion... GC? A GC geralmente eu não luto. Só a primeira eu lutei. A primeira? A primeira, então. Que era a primeira que a gente tava com os tabards novos. Com você, Tempestade. E a gente tava com o tabard de mestre. E aí a galera ficou com muito medo, porque tinha um negócio preto no tabard, só no nosso. E era um novo conceito de hierarquia. Chegou os boss aqui, tá ligado? E aí a galera, tipo, a gente ganhando fácil. E eu falei, eu geralmente perco lutando. Não tá certo isso, né? Mas era o medo da galera, porque só de saber... Qualquer golpezinho fintado, o cara já... né? Cara, é o que você falou, é expectativa. Vocês chegavam, por exemplo, com uma roupa diferente. Em volta, a galera via a reação, a tendência é a pessoa já criar uma expectativa. Bom,
Esses caras chegaram com roupa diferente, o pessoal em volta deles abriu o caminho. Puta, esses caras aqui são complicados. Por isso que eu falei pro Renan... No caso, sabe aquela questão de conhecer o adversário? Eles conheciam o uniforme e sabiam que aquele uniforme era de mestre. Né? Principalmente o pessoal do Céu, dos outros grupos, até o pessoal de Mauá mesmo, né? Então botava moral, né? Porque eles sabiam que era difícil ter esse uniforme. Sim. Até por isso que quando eu saí, a gente foi Enfim, a gente foi em vários eventos já juntos, né? Mas quando a gente foi num evento, eu falei pro Renan, Renan, não fica com medo do que os caras estão fazendo. E o Renan falou, mano, os caras estão fazendo flexão de armadura, estão plantando bananeira de armadura. Eu falei, Renan, isso é justamente para você pensar exatamente isso. Eu falei, cara, eu não conheço os caras, não tô acostumado com luta com aço, com armadura, zero. Mas isso é para botar banca. Isso não é, assim, exatamente, é isso aí que você demonstração de força, né? É isso aí, cara. Que é o Haka Maori do... É isso, é isso aí, né? É o Haka, é o cara, tipo assim, ó, vigor. Que não difere nada da dominação, do duelo de dominação, na verdade, né, de poder, de performance dos gorilas. Que é o gorila que tem o peito maior, grita mais alto, é a mesma coisa. Que é pra não provocar, a gente chama isso, não sei como que no exército vocês falam, mas em estruturação tática, a gente chama isso de combate de menor escala. Que é tipo assim, não precisa nem lutar pra derrotar meu inimigo. Tem uma linha do exército, que é das operações especiais, que chama operações psicológicas. E o princípio básico da operação psicológica é você minar a moral do inimigo e elevar a moral da tropa. Então o que eles fazem, né? Não é que eles vão lá e torturam psicologicamente alguém, mas eles são os caras que vão chegar no jornal local e vão colocar ali uma notícia favorecendo e dando uma moral pra tropa, que tá ajudando, alguém agradecendo. Tipo, a tropa me ajudou, não sei o que lá. Pô, uns soldados foram emboscados... E aí todo mundo que lê aquilo fala, pô, esses caras são sinistrão mesmo, né? Que é o princípio da brigada paraquedista, né? Que é o... Nossa, o pessoal não entende. É casca grossa. Não, é esse princípio, né? Não, porque assim é um... Mas ó, você vê, é um princípio tão bem que eu acredito muito que os o caras são PQD, né? grossa, Pô, o presidente é PQD, então, caramba, né? PQD. Eles fazem uma entrada no curso que é um teste de aptidão física muito rigoroso, assim, de fazer o movimento exatamente no padrão correto, na frequência, e você tem o primeiro ciclo do estágio paraquedista, que é basicamente educação física. Só que bem puxado, corridão com cálcico turno, para desgastar, né? Então, o pessoal, as místicas surgem disso. Mas na bucha, o que o PQD faz? Ele pula do avião, ele cai do avião, porque o paraquedas já é enganchado na aeronave, né? Aí ele cai no chão, do jeito certo para não quebrar a perna, nem sempre dá certo. E se ele não morreu no caminho porque ele estava caindo sem conseguir atirar no outro, né? Ele tem que sobreviver depois que ele caiu. Então a mística surge do curso ser tão puxado fisicamente que nem todo mundo consegue. Então tem um desligamento muito grande e a galera que consegue fica tipo, nossa, os caras são PQD. Aí muda a cor do coturno, né? Que o coturno padrão é preto, deles é marrom. E a boina padrão é verde, preta, deles é grená, aquela vermelha. É muito top. É exatamente isso, são os gorila, psicológico, né, cara? Os gorila do peito maior lá, né? Chegou o boot marrom, né? Sim, mas é isso aí, esse efeito embusteiro, né? Embusteiro. Bom, outros estilos de luta, no caso, por exemplo, a maioria das lutas não vão fugir muito disso. A gente falou da real e a gente falou do swordplay, tá? Que as duas estão visíveis, né? Agora a gente vai colocar coisas para atrapalhar. Por exemplo, as lutas com máscaras. Tanto na esgrima olímpica, no caso você não teve muita prática, né? Mas que a esgrima histórica deu para ter uma noção vendo a máscara. Deu. E é interessante, não sei se você chegou nesse ponto, acho que ainda não, de não perceber diferença com a máscara mais. Ah, cara, na visão melhorou muito. O que me atrapalha é na respiração. Ah, respiração. Por causa do nariz, porque o nariz acaba ficando um pouco para baixo. O nariz é grande, então ele ainda fica apertado um pouco para baixo. Comparando, quando você está assistindo a luta de duas pessoas com máscaras e quando você está participando da luta, é muito diferente para analisar a pessoa que está lutando? É bastante, sim, né? Bastante, é porque você está preocupado com outras coisas no meio da luta, né? É porque, vamos lá, quando você está quando você está de fora... Assistindo, Você está assistindo dois caras, mas ao vivo, tá, pessoal? Não na televisão, no YouTube, né? Quando você está assistindo ao vivo, parece muito mais óbvio muitas coisas. Que nem eu lembro que o Pedro foi lutar com o Adriano e com o Nelson. Aí o Pedro entrou um round, tomou um pau. Aí eu falei, Pedro, volta a sua espada pra cima, não volta lá pra baixo. Você tá batendo no Nelson e você abaixa a espada na hora que você toma a resposta. Deixa sem guarda, né? Bate e volta a guarda, cara. E outra, para de bater do mesmo lado. Cruza, bate 1, 2. Falei só isso. Falei, Pedro,
Bate 1, 2, e assim, eu não sei porra nenhuma. Eu falei porque eu vi isso. Falei, pô, você tá batendo do mesmo lado toda hora, e você bate e abaixa a espada. Falei, então, bate cruzado e volta a espada em cima. Aí ele foi, fez e você falou, ô Pedro, melhorou muito nesse round, tal. Mas o que acontece? Eu tô lá assistindo. Cara, eu não tô fazendo nada, eu não tô me preocupando em literalmente me defender. Ou seja, vamos pensar no cérebro como uma máquina que tem recurso. Então vamos supor que ela tem 100 de bateria. Ela tem 100% de carga. E aí você vai gastar, sei lá, 30% para pensar numa estratégia e mais 20% para analisar. Então você já gastou metade da sua bateria. Ainda sobra metade. Se você precisar fazer um recálculo ou corrigir uma rota, você ainda tem bateria, né? Memória disponível. Quando você está lutando, você já vai ter controle motor fino, você vai ter memória muscular ativada, você já vai ter o básico de estratégia que você pensou antes de entrar na luta. Putz, esse cara aqui ele bate muito forte, velho. Eu não posso ficar com a espada mole. Então você já vai ter um pré-aviso que você já vai entrar na luta com menos 40% de memória livre, ou de bateria livre. Então você tem 40% para fazer tudo, né? E aí eu acho que o grande detalhe é que muitos lutadores, com o tempo, eles praticam tanto que ao invés de eles consumirem 60%, eles entram na luta consumindo, mas tipo 20%, sabe? E aí sobra mais. E aí nisso que sobra, o cara consegue ter uma visão maior dentro da luta. Mas acho que aí é mais prática, a questão do cara ficar muito tempo ali lutando, né? Ao ponto que se habitua. É igual dirigir, cara. Primeira vez que você dirige, nenhum movimento é automático. Você olha para baixo, encaixa a marcha, vê se você tirou o pé da embreagem. Mesma coisa na luta. Pô, eu tô com a guarda alta, eu tô na posição certa, puta, eu tô engajado, né? Então acho que ainda não vai um tempo pro cara, isso aqui é habitual, já cheguei, engajei, tô na base, triângulo, tal, afastei, avancei. Aí o cara começa a lutar mesmo, que aí o cara fala, bom, o básico que eu tô fazendo, e agora? Agora eu vou fazer estratégia. E aí entra várias aulas, né? Truques de veterano, que aí fala disso, guarda... Mas aí já é mais específico da Falcão Negro. Até o engajamento é uma coisa tão profissional, digamos assim, que é engraçado pensar que muitos lutadores de espada, tanto no swordplay quanto na esgrima histórica, né, o EMA, o REMA, você vê que o pessoal não conhece o termo. Nem conhece a técnica de engajamento. E é uma coisa muito, como posso falar, é o mínimo para você lutar com espadas. É um pilar ali. Se você não tiver noção disso, eu acho que não dá para fazer nada, não. Mas eu percebo isso porque as pessoas geralmente pegam manuais na internet, coisas assim, eles tentam aprender sozinho, eles aprendem assim, tenho que aprender jogo de perna, beleza. Ou footworks, né? Vou fazer footworks. Vou fazer footwork, beleza. Vou aprender a fazer as direções de corte, beleza. Vou fazer a defesa. Achou que é isso. E esqueceu Estou pronto. do coisa mais importante no duelo. É você contra outra pessoa. Né? E sem engajamento, você acaba ficando sem guarda. Não tem como não, cara. Não, na verdade até tem como, que a galera se vira. Só que... não, mas lutar com qualidade? Você enfrentar alguém que manja de engajamento, alguém que não sabe, aí não tem como. Sim. Aí não tem como. Bom, Essa curva de aprendizagem, quando a gente pega, por exemplo, Kung Fu, que o treino de Kung Fu ele é muito mais individual, né? A gente até falou com o Flávio no episódio dele, né? Que é o Kati, né? O principal do Kung Fu é o Kati, você com o seu movimento. O conhecimento corporal, né? E aí quando a gente ia para campeonato de Kung Fu, eu lembro que a luta do Kung Fu no campeonato era muito feia. Né? E a gente mas é feia mesmo. Você fala, pô, esse cara faz um Kati que ele dá 3 mortal, cai não sei o que lá e tudo. E aí na luta ele fica. Bate aqui, esquiva. E aí o outro gruda pra jogar no chão só e não sai a luta, não sai um golpe bonito, né? Igual de um filme de Kung Fu. Que é a coisa mais linda, né? Comparar com o filme também. Não, mas assim, é ensaiado, né? Então. Sim, então. E aí você pega a curva de aprendizagem do boxe, do judô, né? Pô, no judô o cara aprende. Todo mundo que treinou judô na faixa branca na infância. Fala que eu caí de bicicleta, mas como eu treinei judô, eu sei eu caí já dei um rolamento automático, né? Ali, e o pugilismo básico ali, o boxe também, né? Porque o treino do boxe é muito prático. E você sempre vai tirar sombrinha no final do treino com o outro e vai desenvolver. É verdade. A gente tinha um aluno que treinava boxe há anos, né? Que era veterano. Era muito interessante, porque ele tinha total noção de time, de distância, né? O olho, o foco. E a finta, né? A finta de dar o golpezinho é o jab do boxe, né? O jab serve pra nada, né? O jab é só pra medir distância e ficar... É que eu acho que o boxe é muito... Eu compararia o Kung Fu, seria uma graduação, e o boxe é o técnico.
né? Sim, Então muitas vezes você vai preferir o serviço do técnico, a não ser que você queira alguma coisa mais profunda, aí você vai chamar o graduado. Sim. Né? É uma analogia. Não, tô por favor, assim, não fiquem bravos comigo aí, pessoal, não dê dislike por conta disso. Não, né? o ponto que eu puxei é o seguinte, quando você tem alguém para treinar junto, você vai desenvolver esses outros reflexos de estar com o oponente ali reagindo, podendo fazer algo inesperado, né? E quando você não treina sozinho, você dificilmente vai conseguir transparecer isso numa luta, porque você tá sem esse condicionamento, vai ser o cati. Tanto que tem movimento que o Raul passa pra gente que eu falo assim, Raul, só na aula isso aqui. Porque isso aqui na luta... Impossível usar, nem né? a pau, você tem condição. Vai depender muito do contexto. Tipo defesa de perna. Tem umas defesas nossa, aquela defesa de perna é mais fácil fazer o chat hall. Aquela que você vai pegar por baixo, não tem como não. Aliás, para não prolongar muito o vídeo, vamos falar das armaduras, que eu acho que é o último assunto. Eu lutei uma vez só, né? Uma vez só, mas você tem mais experiência, digamos, assistir, né, a luta de armadura do que lutar. Bom, mas você pode fazer um paralelo, você acha que dá para analisar alguma coisa? Eu sei que rosto não tem como, a da máscara até é possível dependendo da luz, né, a máscara da esgrima olímpica, de repente dá para até ver o rosto da pessoa, né, mas a armadura esquece, no máximo o olho ali e olhe lá. Não, acho que não. Acho que ainda assim não, porque o tempo que você vai parar pra focar, pra ver o que o olho do cara tá fazendo, você já tomou um golpe já, porque ali... Porque o que vai acontecer? Quando você for fazer a focagem, o seu cristalino vai tentar primeiro tirar a distância da armadura, depois a distância da armadura pro olho dele. A armadura dele pro olho dele. E aí nisso é um tempo... É igual você ficar tipo assim, eu quero olhar ali. Aí o seu cristalino vai ficar trocando o fundo aqui com ali, vai demorar um tempinho. E o oponente dificilmente vai estar na mesma vibe de querer olhar seu olho. Ele vai querer te enfiar uma porrada que dê certo, né? É verdade. O que dá, eu vou falar por experiência pessoal, tá? Porque eu não vi um manual da linguagem corporal medieval, né? O Sir Victorius Santísticos. Não teve ninguém aí ainda. Mas, por exemplo, eu lutei com o Carlos, com o Murilo e com o Nelson naquele evento do Castelo Mesquita. Certo. Qual foi a luta que eu fui mais ofensivo? Não tem nem como... Assim, não tem nem diferença. Foi a com o Nelson. Certo. Foi a única luta que foi ofensivo, na verdade. A única. Qual que é a diferença? Por que eu fui ofensivo com ele? Porque, como eu falei, a leitura da linguagem corporal, pra mim, ela entra no automático. Então, se um canal bloqueia, eu começo a ler o resto. Então, o que eu vou ler? Postura. Entram algumas problemáticas, porque a armadura já vai jogar o peso do corpo pra frente. E a gente sabe que na linguagem corporal essa postura aqui é submissão. Mas, por exemplo, onde que muda a diferença? Na empunhadura. Tanto o Murilo quanto o Carlos, mesmo com o corpo para frente, a empunhadura é sempre alta. Caraca, agora fugiu o nome, tô com a soberana na cabeça. Essa daqui é a dona. Pasta dona. Isso. O Nelson em dona, braço bem próximo da cabeça, e a empunhadura dele pendendo para frente. E não elevada. Ali eu fiz uma leitura e falei, bom, ele não tá com muita convicção de me atacar. Outra leitura, prosêmica. Ele não avançava, cara. Ele recuava ou ele não ganhava distância. Ou ele ficava parado ou ele recuava. Ele não tinha avanço. Em linguagem corporal... Com o Nelson, vocês lutaram os dois de longa, né? Armin Sword e... escudo. Espada e escudo, né? Espada e escudo. E o Nelson não avançava. Eu falei, bom, acabei de lutar com dois. Os dois vieram moendo em cima de mim, né? O Murilo e o Carlos vieram moendo. E o Nelson tá parado. Eu acho que o Nelson tá com menos ímpeto. Ou seja, ele está com menos confiança do que os outros dois. E que eu falei, vou testar. Dei uma pancada com impacto. Aí a gente fala em linguagem corporal. Quanto mais rápida a movimentação, mais abrangente, mais frequente, geralmente a pessoa está com mais emoções associadas à raiva, à ansiedade. Porque o cara que está com raiva, pega a briga de bar. O cara ele tá com raiva, a mão não fica quieta. O que foi, meu irmão? O que foi? Não sei o quê. Ah, vai se fuder, não sei o quê. E quando você dá uma resposta rápida e o cara reage assim... Fala, bom, esse cara não tá com muita confiança, então eu vou crescer pra cima dele. O único paralelo que eu consigo ver foi, então, a leitura do estado de predisposição dele, ele estava menos predisposto a me atacar, a prosêmica dele estava cedendo ao invés de ganhar território, e a postura dele não estava uma postura de confiança. Mas do resto não dá pra ver muita coisa, não. E foi uma única luta, né? Mesmo assim, cara, você mostrou pra gente que é possível usar linguagem corporal num duelo de armaduras. Você acabou de mostrar isso pra gente. Uma outra coisa dá. Não dá pra ver nada, mas eu só vi isso. Não dá pra ver microexpressões faciais, sim, né? Mas a linguagem corporal dá. Mas uma coisa que eu percebi no dia, com o Carlos, como tinha o fator renome, você entrou com menos ímpeto. E primeira luta. Primeira luta da vida também, né? Verdade. E não faz sentido nenhum, porque você tem muito mais envergadura
Muito mais tamanho, né? Proporcionalmente ele é baixinho. É, devia ter dado muito mais pancada. Eu olhei a luta Era depois. pra você ter moído ele. Não, mas lembra que o Raul falou de revanche? É o que eu tô. Eu quero uma brincando, revanche. viu, Carlos? Quero uma revanche com o Carlos. Dia 5 ele vai estar lá, viu? Aí, ó. Aí, vacilão. Tá de armadura aí, João. Aliás, esse vídeo vai ser publicado dia 3, então daqui 2 dias, hein? Só me esperar. Aguarde. Separe um elmo pra mim. Alguém deu a esse homem um escudo. E tem isso, né? O renome, tudo, né? Não, influenciou. E eu lembro um comentário que você fez quando tava assistindo, que já tinha tido X lutas, e uma hora você falou, pô, é ele ainda que tá lutando? Ele não parou nenhuma vez, né? Tipo, ele tava cansado, só que não... É o hábito, né? Ele treina isso constante, né? E isso na mente, eu fiquei abalado quando você falou. Falei, nossa, o cara ainda tá lutando e tá geral cansado, então ele deve ser muito insano no condicionamento. Acho que foi tipo 5, 6 lutas e ele rodou todo mundo. Ele lutou 3, aí ele lutou mais... foi 5, lutou mais 2, e na sexta ele saiu, que foi a hora que eu lutei com o Murilo. E aí você falou, bom, pra ser mais rápido, vai o Vitor e o Murilo. Eu não sei o peitoral dele, porque eu não perguntei, mas geralmente o veterano tem peitoral de titânio. E isso faz muita diferença, né? Em média, a peitoral de titânio tem 3 quilos. Porra. O meu peitoral mais leve que eu tenho é de 7. E é aquele verdinho, sabe? Que tem um monte de brecha. Ele é o mais levinho. Eu gosto dele exatamente por ser leve. Só que eu gostaria muito de um titânio, né? Com 3 quilos. Fechadão. Eu lembro disso porque quando a gente ia pra Brasília, o Felipe fazia isso. Ele ficava lá todos os rounds. Ele lutava com vários, só que não era igual o Carlos de fazer um round por vez. Era 3 rounds mesmo. Trocava de oponente, tanto que o Lucas foi comigo lá, ele tava gravando, tava até doido. Falou, nossa, o cara tava na 3ª, 4ª luta. Então, mas pega a armadura dele. A gente pegou a armadura inteira dele tinha o peso do meu elmo só. O cara tá equipado com um poodle, aí não dá, né? Não dá certo, né? Isso facilita. Mas assim, lógico, não é só a armadura, o condicionamento físico e a prática com certeza fez a diferença. Bom, acho que esse foi o maior vídeo do canal. Eu não sei porque eu não contei o tempo, mas deve ter sido. Com certeza. Mas o Vitor tem fama de fazer podcast de 6, 8 horas, então a gente... sim. É o mais curto que ele já fez, olha que legal. É o mais curto que eu já fiz. Se não bateu 3 horas, é o mais curto. Bom, espero que tenha sido um assunto que você gosta, que você fala sobre espadas, né? Pessoal, não sei se conhecia esse meu lado mais nerd, otaku fedido, né? Mas, a parte do Sword Play, sim. Eu acho que da parte do Kendo não dá pra falar que é nerd, né? Acho que depende da pessoa. Teve um cara porque veio do Samurai X, não vai enganar ninguém. Teve um cara que comentou, se você estiver vendo aqui o vídeo, vai tomar no seu cu, tá? Deixando bem claro, seu filho da puta. Não sei se vocês vão censurar, mas esse cara comentou, ele tem uma história em comentar nas minhas fotos. Ele comentou quando eu comecei a fazer Kendo, que eu postei no Instagram, isso mais de 4 anos atrás. Que viadagem. Aí ele comentou, depois que eu fui treinar ninjutsu, que viadagem. Quando eu entrei na Falcão, ele mandou de novo, que viadagem. Esse cara é um filho da puta, cara. Stalker. E não sem vai, criatividade não vai também. Bosta, né? Cara, daqui 3 anos eu volto. O que ele tá segurando só pra eu zoar. Quer ver a gente levar strike no youtuber porque a gente chamou um youtuber pra fazer podcast? Cara, isso é verdade. Pode ser que... Primeiro strike. O pior é que não dá pra falar pro Vitor fazer algum convite aí pro pessoal, né? Quer fazer algum tipo de convite? Cara, tem um canal muito bacana chamado Vitor Santos. Se inscrevam lá que vocês vão gostar. E tem o Metaforando também, quem quiser pode entrar lá. Tem o curso, né? Não, curso não. O último vídeo que você lançou, você tava falando de entrar lá pra virar sócio, quer falar um pouco disso? A gente tá com uma proposta bem bacana, que é fazer um reality game show. Basicamente, tem uma empresa no Brasil, uma empresa que tá vindo pro Brasil, na verdade, que é a DiviHub. Eles estão com a iniciativa de fazer o crowdfunding 2.0. Basicamente, a galera não paga para ter um projeto. A galera compra e vira dono do projeto em sociedade comigo. Né? Então é basicamente isso. A gente está com um reality game show nesse projeto. O aplicativo chama DiviHub. Quem quiser pode baixar. Seleciona lá Operação Metaforando. Você pode começar a investir com R$10. E pode ser boleto, carteira virtual. É bem inclusivo para quem quer começar nessa ideia de investimento. E aí você começa a investir comigo, a hora que o projeto capitaliza, todo mundo ganha o que investiu no projeto. É basicamente um sistema de ações mesmo. Bacana. É isso. Legal. E se inscreva aí no SpadaCast, pessoal. A gente sempre esquece de pedir, E faça o comentário aí, peça quem você quer que a gente convide. A gente está com uma lista aí de algumas pessoas que talvez interessam para vocês. Né? E por favor ajude o conteúdo. E por favor tenham paciência que a gente está começando agora. A gente está com 4 meses, né? 4 meses. A gente completou 4 meses
Aliás, a gente tá indo pro 5º, né? Agora em dezembro. Vai nascer. Mais um pouquinho, Vai tá nascer, quase. Vai nascer, falta Tá mais. quase. Lá pra abril a gente nasce, né? E aí a gente começa a virar gente. Isso aí. E é isso aí. Brigadão, Vitor. Valeu. Pela oportunidade.